A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui com mais uma aula, uma pré-aula aqui para a Escola Bíblica Dominical. E é sempre um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo esta palavra de alerta para os nossos dias, né? Hoje nós estamos na lição 9 da nossa revista, né? E tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com a sutileza do adversário, pois eles vêm com uma farsa muito grande e querendo enganar aos indoutos, aqueles que não buscam aprender a real palavra do Senhor, né? Então vamos mais esta lição, 28 de agosto de 2022, a sutileza do movimento dos desigrejados. O textuário você vai estar acompanhando aí, está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, e a leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. O textuário nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia, né? Hebreus 10 e 25. Aí a verdade prática nos diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdade e espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse movimento dos desigrejados, pois eles vêm com conselhos e com ideias que não batem, não contradizem com a palavra de Deus, né? Não batem com a palavra de Deus. Então, devemos tomar o máximo de cuidado para que nós não venhamos cair nestas armadilhas do adversário. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 10, versículo 19 a seguir, que nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos entrar com ousadia no santuário, né, pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele rasgou o véu, né, quando Jesus morre ali naquela cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso simbolizando aqui, como tem falado aqui, que foi a carne, né? Louvado seja o nome do Senhor, que diz que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, no versículo 20 está falando. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né, falando de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 22 vem nos falando que nós devemos ter purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa água aqui também simboliza a palavra de Deus, pois Jesus falou assim: vós já estáis limpo com a palavra que eu vos tenho falado. Falou para seus discípulos. Então,
Se a palavra de Deus simboliza a água, nós devemos estar limpo, lavado, purificado com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos aqui, amados, para a introdução. A introdução nos diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, de ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estruturas organizacional, são considerados como apóstata ou desvios do modelo original mostrado aqui no Novo Testamento, Nessa lição procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, sua crença e práticas, Feito isso, mostraremos também a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, independente do porquê muitas pessoas deixam de congregar, o mandamento de Cristo é claro, para que todos sejam um, conforme diz lá em João 17, versículo 21, quando Jesus fala: Pai, faz deles um, assim como eu e tu somos um, tal. Isto fala, amados, de união, certo? E reunião, união e reunião, diferentemente dos desigrejados, que eles falam que não precisa ter estas reuniões, não precisa da igreja, não precisa ir à igreja. Ouça isto no nome de Jesus. Nós vamos mostrar aqui que, na verdade, precisamos sim congregar, precisamos estarmos juntos, precisamos estar em união e reunião. Aprenderemos aqui a importância da união e os perigos que ameaçam a unidade da igreja, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a introdução que nós vamos estar aqui abordando esses 4 tópicos aqui que nós estaremos aqui trazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar estudando aqui juntamente com vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ser breve, não vou tomar o tempo dos irmãos, são aqui 3 tópicos. Nós vamos estar aqui abordando. E vamos aqui para o primeiro tópico, visão e prática do movimento dos desigrejados. Vamos ver a visão deles e as práticas, desses camaradas. Um ensino anti-institucional, Agora vamos ver. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização
institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata, é o que eles alegam, né? Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina. Quando dois desigrejados se encontram, é evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais, né, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Então, e do versículo 6 ao 14, nós vamos ver que quando eles ficavam sem igreja era por causa das perseguições, por causa de coisas que estavam acontecendo e eles tinham que se reunir na casa das pessoas, certo? Mas sempre existiu a igreja, na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva. Então estavam ali debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes naquele contexto. A igreja nos lares era perfeitamente justificável, né? Conforme está lá em Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 5. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração, se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor. O que há de mal nisso, não é verdade? Então, se a pessoa se reúne para adorar o Senhor, o que há de mal nisso, não é verdade? Então, vamos aqui à visão prática do movimento dos desigrejados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Um ensino anti-institucional, foi o que nós lemos aqui agora. Então nós sabemos, amados, que os desigrejados, eles são contra todo o sistema de organização que envolve. Primeiro, envolve templos, eles são contra aqueles movimentos, aquela organização que envolve templos, que a Bíblia chama de casa de oração. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 21, versículo 13. Segundo, eles são contra também a arrecadação de administração financeira, né? Nós podemos ver que o próprio Jesus tinha um tesoureiro entre os 12, você vai ver lá em João capítulo 12, versículo 6. E terceiro, eles são contra as liturgias, sendo que havia entre os irmãos momentos de cânticos, hinos e ordem no culto, como vai falar em Colossenses capítulo 3, versículo 16, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 34, e 1 Coríntios 14, 40, e lá em Atos, finalizando aqui, capítulo 11, versículo 26. Quarto lugar, eles também são contra a organização doutrinária, mas nós vamos ver lá em 1 Coríntios 14, versículo 23, né, que precisamos ter essa organização doutrinária. Para os desigrejados, o que importa é pertencer ao organismo espiritual e não à organização terrena. É um absurdo, né? A gente vê que as pessoas distorcem a palavra, as verdades de Deus, querendo distorcer de uma forma brutal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico do primeiro tópico aqui. O segundo subtópico nos diz assim: um ensino interclerical, né? Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro lado são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos, pastores, né? Conforme você pode ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja não
não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Isso é ideia desses desigrejados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos vendo aqui esses absurdos tremendos que nós temos visto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. A distorção, vamos ver aqui, né? Tópico ensino. Vamos ver aqui. A distorção, o desigrejado no mundo e no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui trazendo um resumo aqui do que nós acabamos de ler, que nos diz assim, veja só, um ensino anticlerical, né? O desigrejado, amados, são contra todo o sistema de organização que envolve templos, isso aqui nós já trouxemos aqui, né? Os desigrejados no mundo e no Brasil. Distorção doutrinária. Estados Unidos da América existem 20 milhões de desigrejados, pouco mais de 13% da população protestante, que é constituída por mais de 154 milhões de americanos. Segundo, a França, em 1990, com 80% da população se declarava cristã. Em 2007, o percentual caiu para 57%. A Inglaterra, de 1999 a 2000, com 56% dos entrevistados se declaravam ateus ou agnósticos, né? E na Europa, né, continente europeu, apenas 21% dos entrevistados reconhecem a relevância da religião para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, amados, é interessante, né, sabermos dessas informações, pois nós sabemos que os desigrejados, eles têm aumentado, porque muitas, como nós estávamos falando esses dias numa certa lição, sobre o materialismo, né, que acaba trazendo a descrença em Deus, e muitas pessoas acabam confiando em suas habilidades e tudo mais, e descrer do poder do Senhor. Mas nós devemos tomar muito cuidado para que isto não aconteça por causa de obstáculos, de algumas coisas, nós podemos deixar de ir à igreja e sermos também um desigrejado. Isso é um perigo muito grande, e o problema é que eles vêm com uma sutileza tão grande que você às vezes nem percebe que você já está entrando no caminho deles. Vamos tomar muito cuidado com isto, porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. O tópico 2 é um ensino anticlerical, né? Os desigrejados não aceitam a autoridade do corpo ministerial que existe entre o povo de Deus e que foi levantado pelo próprio Senhor Jesus, conforme diz Efésios 4, versículo 11, Atos, capítulo 20, versículo 28. Em segundo lugar, os desigrejados também usam como pretexto o fato de a Bíblia dizer que Jesus é o sumo pastor, conforme está escrito em 1 Pedro 5, versículo 4. E terceiro, os desigrejados também, a Bíblia ensina que existem os pastores levantados por Deus e devemos honrá-los, quando os desigrejados não acreditam nisto e não honram o pastor e não honram aos seus líderes, né? Você vai ver lá em 1 Timóteo 5,17, versículo 18 também, e Hebreus 13, versículo 7. Vai falar sobre os pastores, né, que são levantados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são essas as artimanhas dos desigrejados, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos dar uma pausa aqui, depois nós retornaremos aqui com a segunda parte, para não ficar muito extenso esse vídeo,
Mas vamos pensar nisto e vamos nos unir, buscar Deus em oração para nós não cairmos nessas ideias dos desigrejados e não queremos voltar, né, e ficar desobedecendo os pastores, nossa liderança, porque isto são coisas de quem não acredita, de quem vive numa vida de erro, e nós não queremos já de maneira nenhuma, né, passar por isto, porque sabemos que o castigo virá para todos que andam nessa prática, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.